Olá a todos, sejam bem-vindos. Neste vídeo vou tratar um assunto bem interessante, que hoje é muito comum e essencial na utilização das empresas, né? A gente vai falar sobre os serviços de VPN. Então, vou abordar esse assunto com vocês, mostrar na prática como que as configurações são feitas e, claro, adotando sempre a melhor prática de configuração, pensando na utilização das soluções da Draytech, tá? Vou falar sobre as duas direções de conexão hoje. LAN to LAN, onde a gente oferece, onde o Firewall, né, oferece a conexão e o roteamento de uma forma segura entre duas redes, né? E a conexão host to LAN, a direção host to LAN, que hoje é mais utilizado aí para um trabalho remoto, né, o home office, um funcionário, um colaborador da empresa que esteja fora, né, das dependências da estrutura ali da empresa, que tem a necessidade de acessar algum serviço dentro da empresa ou compartilhar recursos da empresa, né? Enfim, aí através desse tipo de conexão passa a ter essa comunicação, tá? Então, no decorrer dessa aula, serão esses dois assuntos que eu irei abordar. Vamos lá! Bom, antes de eu iniciar as configurações, eu queria fazer uma prévia com vocês aí, né? Sobre um ponto que é bem interessante. Muitas pessoas, quando abrem um chamado, têm essas dúvidas, né? Quando abrem um chamado com a gente aqui na Adretec Brasil, levanta essa questão, né? Que seria qual o firewall, qual ponta a gente seleciona como out, qual ponta seleciona como in, qual os critérios de escolha para isso, tá? Então, gente, assim, é muito comum, é muito comum associar o lado in como a matriz e lado out como filial, tá? Por quê? O lado in, o lado que vai receber a tentativa de comunicação da VPN, ele requer algumas características, né? Esse lado precisa ter um endereço fixo, onde esse endereço, quem responde a ele é o Draytech, sem nenhum modem acima, né? Então, quem vai responder a esse serviço é o Draytech. Costuma ser um firewall nessa ponta, né? Costuma ter um hardware ali com mais recursos de hardware, tá? Então, um firewall mais potente, porque ele vai receber descagem e vai receber a comunicação de uma ponta, né? Então, é mais um critério que é interessante a gente utilizar no momento que for selecionar quem é o lado in, quem é o lado out da VPN, né? E por que a gente costuma falar que matriz é o lado in? Porque na matriz é, é onde a gente, pelo menos, é muito comum dedicar mais recursos, né? Então na matriz é onde você vai colocar os seus servidores, então é onde você faz um investimento maior. Na matriz a rede é uma rede mais robusta, a matriz requer um firewall mais robusto, requer links com melhores qualidades, né? Pensando em velocidades, links com IPs fixos ou endereços fixos. Então, por isso é muito comum selecionar a matriz como lado in, né? O lado out, ele requer a conexão da internet, não importa se é um link nateado, não importa a potência do firewall ali, não vai causar má qualidade, visto que é só uma conexão, né? Mas o lado out, a ideia principal é ter um firewall que atenda o serviço, né, de VPN, e que tenha link de internet. Então, aí vem aí algumas das ideias, né, para vocês poderem selecionar, né, usar como critério para seleção de qual lado vou trabalhar o in, qual lado vou trabalhar a configuração do out, né? Espero ter ajudado com essas orientações, com essas dicas, né? E agora vamos dar início aí às configurações. Bom, gente, então vamos iniciar as configurações, né? Eu vou iniciar utilizando o perfil, o firewall aqui lá do Win, tá? Por quê? Quando se cria uma conexão de VPN, você precisa montar a proposta do túnel. Quem monta essa proposta é o lado Win, né? No lado out, a gente recebe a proposta e aí faz o preenchimento ali para fazer a conexão estabelecer, tá? Então, vou logar aqui no meu firewall, que no meu cenário estou indicando como lado in, né? O lado aí, vamos colocar o lado matriz, para melhorar na didática, é o lado matriz, tá?
Para a configuração ser feita, navegue até VPN de Remote Access. Antes de iniciar a configuração, verifique se o serviço está habilitado, tá? O serviço de VPN. Deixa eu atualizar a página aqui que não carregou toda. Pronto. Para verificar se o serviço está habilitado. Porque nos novos firmwares da Draytech, os serviços vêm desabilitados. Então, antes de iniciar a configuração, habilite o serviço. Neste caso, eu já deixei habilitado para encurtar um pouco e não ficar muito cansativo aí o vídeo. Tá bom? Já está habilitado. Para fazer a configuração, lembrando, vamos criar uma VPN LAN to LAN, né, de início, utilizando o serviço do IPsec. Então, vou lá em LAN to LAN, seleciono um index disponível, né, e começo a fazer o preenchimento. Então, nesse primeiro bloco de configuração, o que ele pede aqui para esse momento? Deixa eu colocar um nome, vou colocar aqui matriz-in para ficar melhor aí a didática, tá? A apresentação. Habilita o perfil, né? Informo que a direção do túnel, isso aqui é bem importante. A direção deste perfil ele vai ser in, tá? Então ele vai receber a descagem, dial in. Tá? Selecionei o lado dial in, então eu vou até a parte de configuração que é referente ao dial in. Neste caso aqui, dial out não interessa para a gente, né? Aí vem uma observação, em alguns firmwares da Draytech, quando a gente seleciona o in, ele só exibe a configuração do in aqui, tá? Então, isso é bom, que acaba evitando ali a distração com menus ali da janela, tá bom? Então, é só uma dica mesmo. Então, selecionou in, navega até a configuração do lado in, é esse daqui. O que vamos utilizar aqui? Vamos trabalhar com o serviço de IPsec, IKEV1 ou V2, né? Então, eu vou desabilitar os outros serviços, né? Aí, gente, lembrando, aqui é característica, estou fechando o VPN entre dois Draytechs e vou seguir uma boa prática aqui para vocês. Primeiro ponto, habilita, né, que vai especificar alguma informação remota, né, ou um IP, um nome de domínio, né, ou um ID remoto. Tá? Por que isso é importante que seja feito? Dessa forma, vocês podem perceber, ó, fica atento a essa tela aqui, ó. É esse campo aqui, ó. Opa. É esse campo aqui. Tá, ó. Esse campo aqui, né? O que vai acontecer? Quando eu vou desabilitar e habilitar, vocês vão ver que isso daqui vai apagar. Ó. Então, desabilitei, não consigo preencher senha. Habilitei, eu já posso preencher uma senha. Esta senha vai ser particular para este perfil de VPN. Então, se eu for criar um outro perfil de VPN, eu habilito e vou criar uma senha diferente. Tá? Então, isso é bom. É bom você manter uma senha para cada perfil de VPN. Tá? Então, eu habilitei, né, esse ponto. E aí, quando se habilita esse ponto, tem a necessidade de fazer algum tipo de preenchimento aqui, né? A gente vai trabalhar, eu posso colocar o IP remoto, mas no caso, não é comum você ter o IP da ponta da filial, um IP fixo, um endereço fixo. Então, a gente pode criar um ID. Tá? Então, eu vou criar um ID. Ó. Esse aqui vai ser o ID da filial 1 ponto local. Pode criar um ID, um nome qualquer, pode ter numeração, tá? E vai que você acha mais confortável. Tá? Vou criar um ID, vou criar uma senha para esse perfil. Criei a senha. O restante aqui pode ignorar, né? O 4 ignora. E aí agora vamos criar o roteamento. Então, qual é a rede local? A rede local é a 151. E a rede remota, que seria a rede lá da minha filial, é 192.16, opa, 168.100.0/24. É só para fazer a contagem da máscara, tá? Pode deixar 0, pode deixar 1, pode deixar o valor do gateway, né? Caso queira, não tem problema. Aqui é a contagem de máscara, tá bom? Então, primeiro ponto, criamos aí a configuração do lado in. Então, só repassando aí o que foi feito. No primeiro campo aqui de configuração, nome, habilitou o perfil e selecionou qual é a descagem, que é lá do in. Né? Feito isso, descemos aqui para a parte das configurações do in. Né? Deixei selecionado somente o serviço que vamos utilizar, habilitei para especificar algumas informações remotas, porque isso
me permite criar uma senha específica para esse perfil. Então, habilitei o recurso, estou trabalhando com ID, então ele vai exigir um ID remoto. A gente vai ver um pouquinho mais para frente do vídeo como que faz essa configuração no lado Alt, utilizando o Draytech, tá? E criei a senha, né? Depois disso, fizemos aí o roteamento. Então, apontei a rede remota e a rede local, tá? Configuração, ok. Só clicar aqui em ok. E o perfil, o template já está montado. Agora vamos acessar o lado Alt e preencher com as informações necessárias para esse túnel estabelecer. Bom, agora que temos a configuração do lado in, vamos configurar o lado out. Então, estou acessando meu outro firewall aqui, que é o lado out, né? Vou verificar aqui se o serviço está habilitado. Eu já deixei habilitado para ficar melhor, já ficar mais prático, tá? Então, já deixei habilitados os dois serviços que vamos trabalhar. E vou agora acessar para criar o perfil, tá? Então, vamos ver o que o lado alt exige para a configuração. Primeiro ponto, né? Primeira parte, a gente cria o nome do perfil. Então, esse daqui eu vou fechar com a minha matriz, tá? Então, esse daqui é filial, eu vou fechar com a matriz. Seleciono, ó, esse lado vai ser o alt. Então, eu já seleciono que ele é o alt. E quando o lado é alt, ele inicializa a descagem, tá? Então, é bem interessante a gente deixar ticada essa função da EOSON. O que ela faz? Caso o túnel caia, né, ele automaticamente já redisca, então ele deixa de uma forma automática a descagem do túnel, para manter a persistência do túnel online, né? Então, seleciona aqui para ele manter o túnel online, nesse EOSON, né? Aqui em Dial Out True, eu seleciono qual interface WAN eu vou utilizar, né, nesta configuração. Neste caso, eu quero deixar a interface WAN 1 como a principal para discar. Se falhar o WAN 1, ele pode ir para uma próxima WAN disponível. Por que ele vai fazer isso? Porque eu estou selecionando o WAN 1 first. Se fosse only, ele só vai utilizar o WAN 1. Se a WAN 1 cair, ele não vai utilizar a WAN 2 para discar. Então, eu vou deixar first, que dessa forma eu tenho um failover aqui. Então, eu tenho tem como manter esse failover para se falhar uma WAN, ele já tem a próxima WAN disponível, tá? Dele, tá? Desse firewall aqui. Então, selecionei Alt, indiquei aqui que quero trabalhar com a WAN 1 como primária, né, no perfil. E lembrando, o lado de lá, estamos trabalhando com IPsec, deixo IPsec. Qual serviço do IKE qual versão do IKE vai utilizar? Vou trabalhar no IKE V1 mesmo, não tem problema, né? Qual é o IP da ponta remota? Vamos olhar aqui, ó. O final aqui é um IP de laboratório, tá, gente? Então, o final 1189. Vamos preencher aqui uma rede de laboratório. Então, por isso que esses IPs aí, né? 192.168.11.89, né? Mas num caso, no ambiente real, poderia ser um nome de domínio, né? Um DDNS, ou um IP fixo que o usuário tem. Aí, só apontar esse valor aqui, tá? Deste lado, vamos montar a proposta. Como é entre Draytex, isso é muito bom. A gente pode deixar o automático que ele trabalha de uma forma já com sincronismo entre eles, né? Não tem necessidade de forçar a encriptação ou a autenticação dentro de cada fase, né? Forçar uma identificação específica, porque entre Draytex e o automático eles já vão conseguir sincronizar sem muita dificuldade, tá? Então, aqui, ó, é onde faria a seleção da fase 1, né, e aqui é a seleção da fase 2. Neste caso, pode deixar automático, né? O único ponto, lembra que lá no lado in a gente configurou e indicou um ID, tá? Então, para o lado alt enviar o ID na proposta, a gente tem que ticar ele como Aggressive Mode. Do contrário, por mais que o ID esteja preenchido aqui, ó, se eu deixar main mode, ele não envia o ID quando ele for solicitar, né, o sincronismo de uma VPN com a outra ponta. Então tem que ticar aqui o Aggressive Mode para ele enviar também a informação do ID. Então, preenchi com o ID, preenchi com a senha, tiquei Aggressive Mode, agora ele vai enviar, né, o ID quando for tentar o sincronismo do túnel. Tá? Então, feito isso, a configuração da proposta
está ok, né? E agora é só criar o roteamento, que vamos apontar que a rede da outra ponta é 192.168.150.0. Se eu não me engano é essa. A gente dá uma checada ali, mas acho que é essa daqui mesmo. E, opa, dou ok. Se tudo correu bem, a gente já nota o túnel online, né? Já nota aí que o túnel fechou, estabeleceu a conexão, né? Então a gente consegue já ter um túnel funcional, tá? Bom, gente, então agora vou mostrar para vocês alguns pontos interessantes aqui e fazer um teste de failover para vocês verificarem o porquê utilizou o One First e não o One Only quando criou o perfil de VPN aqui na ponta do Alt. Mas, antes disso, vou fazer uma observação para vocês, que eu tive que fazer algumas alterações para eu conseguir fazer essa simulação e não perder o acesso aos files, tá? Então, eu vou só atualizar para vocês o que eu fiz de alteração para todo mundo aí que está visualizando este vídeo, né, conseguir entender aí o porquê, tá? Então, quando eu criei o perfil de VPN, eu estava apontando para um outro IP aqui da ponta da matriz, que era o IP final 89. Eu mudei para o 82 porque eu vou simular a queda do link e aí eu consigo manter meu acesso na gestão e mostrar para vocês, tá? Então eu fiz essa alteração. Além dessa, também aqui ainda no lado Alt, eu mudei para ele priorizar a WAN2 como discador principal para esse perfil, né? E antes eu tinha deixado o A1, tá? Então dessa forma vai ficar melhor aí para eu conseguir mostrar para vocês, né? Então só essa observação. Então voltando aqui, o que nós conseguimos notar? A VPN estabeleceu, aqui estão os padrões, né, do perfil que estabeleceu, então serviço IPsec, a encriptação, autenticação, né? Temos as informações das interfaces aqui. Então, o firewall, esse lado aqui, a gente está mexendo, né? Ele utilizou a WAN2 para fechar, então ele está utilizando a WAN2, discando para esse IP remoto que é o 1182, tá? Por que ele discou via WAN2? Porque lá no nosso perfil de VPN, quando criamos, deixamos selecionado o WAN2 First, tá? Então, essas são esses valores. Aí vem as taxas de transferência, de recebimento e envio, né, e o tempo que a VPN está online. Quando um túnel de VPN estabelece, um outro ponto também interessante é olhar a tabela de roteamento para ver se a rota foi publicada. E a gente nota que a rota foi publicada, né? Mostra aqui que tudo que for com destino, tal, destino, a SP150, vai sair via VPN. Então a rota também foi publicada, tá? Agora eu vou simular uma queda de link e mostrar para vocês o failover acontecendo, né? E por que esse failover vai acontecer? Porque selecionamos o One First aqui dentro do perfil, tá? Então, está fechando via One 2, a One 2 está online, né? Está usando o One 2, que é o IP final 103. Vou derrubar este link, tá? Atualizar a página. O link caiu, só ficou o One online. Se a gente for olhar aqui o perfil de VPN, ó, zerou o contador aqui da uptime, né? Ele renovou via o One 1. Então, o failover já acontece, tá? Então, quando se seleciona o One First no perfil do DevOut, você já configura um failover, né? Agora, eu vou retornar o link da One 2 para ver se ele vai fazer o failback. Ó, retornei aqui, vamos dar um tempinho para ele carregar. Já recebeu o IP, ficou online. Vamos acessar aqui o status do link. Ó, retornou já o perfil para a interface da One 2. Tá? Então, por isso, depende do cenário, mas é muito comum e até indicado utilizar, quando for criar o perfil aqui dentro do lado Alt, selecionar a interface como First. Tá? Não importa se é a 1, a 2, a 5, depende o modelo de firewall que vocês vão estar configurando, mas seguido da opção aqui do First, você já vai manter esse failover dentro do perfil, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como como é feito, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Temos a matriz, né, no nosso caso a matriz, né, aqui com a rede 192.168.150, né, barra 24.
Temos a filial 1, que é a rede 192.168.100, e temos uma segunda filial, a filial 2, que é a rede 192.168.200. Todas fecham o VPN com a matriz, uma VPN LAN-to-LAN. Temos a filial 1 e a 2. Então, a rede 100 da matriz, desculpa, a rede 100 é a filial 1 e a rede 200 aqui é a filial 2. Fechando essa VPN com a matriz. Então, o que vamos fazer agora? Eu quero que quem estiver na filial 1, na rede 100, se comunica com quem estiver na filial 2, que é a rede 200. Utilizando já o roteamento que tem com a matriz, ou seja, subindo esse roteamento dentro do perfil de VPN que já está estabelecido com a matriz. Então vamos lá, vamos ver como essa configuração é feita. Vamos lá, gente. Dando continuidade aqui, o que eu vou abordar agora é um pouquinho diferente, né? Nós tínhamos alguns minutos atrás aí foi apresentado o failover, né? Pensando quando a WAN do lado out, na topologia aqui, o lado filial, ficasse offline. Então, se a WAN ficar offline, a WAN 2 assume, né? E a WAN retornando, a WAN 1 retorna para o perfil do túnel, se é a principal, tá? Agora, precisamos tratar um outro ponto, né? Aqui na matriz, se a WAN 1 falhar, eu quero que a ponta da minha filial reconheça e tenta discar para a WAN 2. Tá? Aqui nesse exemplo aqui, o IP da WAN 1 é final 90 e o IP da WAN 2 é final 93, o lado da matriz. Tá? Então vamos olhar. Atualmente o perfil está discando para o IP 1190. O 1190 é o WAN 1. Né? Se a WAN 1 cair aqui, derrubar ela, se a WAN 1 cair, vamos olhar aqui. Ó, a WAN 1 ficou offline. Vamos ver se reconhece aqui, né, a WAN 2. Não reconhece a WAN 2, tá? Então, como que a gente trata isso? Então, vamos criar uma configuração aqui para tratar esse failover quando a WAN, né, para o lado da filial reconhecer um segundo link do lado da matriz, tá? Como que é feito? Vamos reconfigurar aqui o perfil, vamos criar dois perfis iguais, né? Eu acabei de retornar ali a WAN 1, já já ele sobe, né? Por enquanto está vermelho, mas já já fica online. Vamos recriar aqui, deixa eu ver o nome que eu coloquei, matriz. Eu vou editar para matriz underline P, que seria o principal, só para deixar ajustado aqui, né? E agora eu vou criar o matriz underline B, de backup. Então eu vou imitar aqui as configurações, esse daqui é o out, a habilitei on, né? O serviço do túnel. Vou preencher com as informações aqui. Deixa eu ver que eu não me recordo rapidinho. Eu vou criar o perfil aqui. Pronto. Vou colar o ID, né? Seguir a configuração padrão. A senha eu não lembro qual é, vou criar uma nova aqui. Eu só vou recriar a senha porque eu não me recordo qual eu tinha colocado, tá, gente? Deixa eu já preencher aqui a senha neste daqui, já já preencho no outro também. Né? Seleciona agora o que muda. Eu vou apontar o segundo IP, né, o segundo endereço da minha matriz, que no caso é o 11.93. Tá? Então o primeiro perfil conhece o 1190 e o segundo perfil conhece o 1193. Então cada perfil conhece uma das interfaces da ponta da matriz. Né? E aqui eu faço a configuração para o roteamento. Ops, 150.0. Certo? Então, repassando o nome, habilitei o Eson para ele sempre manter o túnel online, seleciona um serviço, aponta a segunda interface do lado da matriz, coloca o ID, a senha e o roteamento. E pronto, dá OK. Ele vai dar essa mensagem que vai conflitar. E o porquê essa mensagem? Tá? O conflito ocorre, lembra que eu comentei no começo do vídeo, quando um túnel sobe, ele publica essa rota na tabela de roteamento e fala por qual interface. Agora temos as mesmas redes remota
em dois perfis de VPN. Então isso gera um conflito, tá? E aí que entra a jogada. Temos que criar um objeto de trunk. E aí, criando esse objeto de trunk, é onde ele vai conseguir automatizar selecionando um perfil como principal. Na falha, o outro perfil assume, tá? Então deixa eu... Tá criado, só deixa eu ver se tá ok. Tá ok, ele vai ficar meio que, ó, sequenciou para o B, ele vai ficar meio perdido por conta que tem dois perfis com as mesmas redes, tá? Remota. Então, como que resolve isso daqui, ó? Vou aqui no trunk, né? Vou colocar aqui bcap underline matriz. Acho que o underline não vai dar certo, vou colocar um if, acho que ele não aceita, né? Seleciono qual que é o perfil principal, ó. Então, o perfil principal é o matriz P e o perfil secundário é o matriz B, né? E adiciono esse entroncamento em modo backup. Adicionei, ele não aceitou o hífenzinho, vou deixar assim. Adicione em modo backup, tá? E clico aqui em Advanced, seleciono, clico Advanced e falo que eu sempre quero que ele priorize o que foi apontado aqui no Bember 1, tá? Então, que seria nosso primeiro perfil. E dou OK. Pronto, atualizado. Ele mostrou aqui que foi atualizado. Dou um Close. Se olharmos aqui o perfil, ele está discando para o IP, ó. Agora ele não aparece mais aqui, aparece aqui, né? Backup Mode. Está discando por IP 1190, que é a WAN 1 da minha da matriz aqui do ambiente, tá? Agora eu vou derrubar a WAN 1, como foi feito anteriormente, né, antes da configuração. Vamos esperar ela ficar offline aqui. Ó, ficou offline, né? Se formos analisar agora o perfil de VPN, ele caiu e já subiu na WAN 2. Tá? Então aqui a gente já consegue visualizar, né, o backup, o entroncamento sendo feito nas duas pontas, né? Se eu tenho o lado da filial com dois links, esse lado da filial conhece a WAN1 da ponta da matriz e consegue fazer o failover com seus dois links. Caso a WAN1 da ponta da matriz falha, tem um segundo perfil no lado da filial que conhece o segundo endereço da ponta da matriz, no caso a WAN2, né? E o entroncamento vai cuidar dessa sequência de discagens. Tá bom? Bom, antes de iniciar as configurações, vamos olhar a tabela de roteamento aqui dos nossos firewalls. Então, vou acessar aqui o da matriz, vamos verificar a tabela de roteamento. Pronto. Aqui a gente consegue verificar que temos o perfil de VPN 2, que é tudo com destino à rede 100, né? Sai pelo perfil de VPN 2. E temos aqui a segunda VPN, né? A segunda rota que a matriz conhece, que é a VPN. Peraí, aqui, ó, aqui em cima. O segundo perfil, que é a VPN com destino à rede 200, que é a nossa VPN 1. Tá? Então, a matriz tem rota para essas duas filiais, certo? Agora vamos olhar a tabela de roteamento da filial 1, para a gente ter mais um exemplo aqui, né? A filial 1 só conhece a rede da matriz, tá? Que é a 150, a VPN 1. Então, se eu tentar agora conectar, fazer uma conexão, fazer um ping para alguma rede, para algum dispositivo aqui da filial 2. Vamos ver se a filial 1 consegue chegar por dentro do perfil já criado, se ela tem rota para isso. Então vamos aqui fazer uma validação. A rede da minha filial 2 é a 200. Vou colocar o próprio gate aqui, vamos ver o que acontece. Pronto, ele jogou através da interface da WAN1. Por quê? Se formos analisar novamente aqui a tabela de roteamento, não existe nenhuma rota para o IP200, né, para a rede 200, 192.168.200. Então, o que ele fez? Jogou para a rota default, que neste caso é a WAN1. Tá? Então, agora vamos publicar essa rota. Como que faz para publicar essa rota e fazer essa comunicação entre as filiais existirem?
tá? Primeira coisa, vamos lá dentro do perfil já criado de VPN. Vou selecionar o 1 aqui, né, que é o que está online. Tem esse campo aqui, ó, More Subnet. Ó, More Subnet. Aqui a gente aponta mais subnets remotas que ele vai publicar no perfil de VPN. Então, vou adicionar aqui, clicando nessa setinha para expandir, né? E vou apontar a rota, o endereço da rede da minha filial, que é ponto 200.0, é 1/24, né? Clico em adicionar e dou OK. Ele vai reclamar porque tem dois perfis criados, tá? Isso, tranquilo. Vamos olhar aqui a tabela de roteamento. Ó, agora ele já conseguiu publicar a segunda rota por dentro do perfil também, ó, tá vendo? A rede 200 está publicada através desse perfil da VPN. Vamos validar o funcionamento? Vamos lá em ping diagnóstico. Não tem aqui, então vamos anotar 192.168.200.1. Vamos ver o que acontece. Ó, já temos um avanço. Agora ele já identifica que esse destino tem que ser enviado por dentro do perfil de VPN. Ele já passou a mandar por dentro deste perfil. Só que ainda não temos respostas. O porquê? Porque ele está mandando o pacote, mas não tem nenhuma rota de retorno deste pacote. Então o que a gente vai fazer? Vamos acessar agora o equipamento da filial 2 e vamos fazer a rota de retorno, né? Vamos criar aqui em LAN to LAN. Opa, deslogou aqui. Clicar aqui em LAN to LAN. Deixa eu deixar off aqui. Pronto. LAN to LAN e fazer a rota de retorno. More Subnet, mesma coisa. Agora eu vou fazer aqui tudo que for com destino a rede 100. Também esse perfil quem vai assumir a rota. Tá? Clique em OK. Se analisarmos aqui a tabela de roteamento, ó, foi criado aqui. Não, calma aí, aqui, ó, foi criado aqui em cima. Está publicado aqui essa rede, né? Então tem que funcionar. Vamos refazer aqui o teste e ver se agora vai ter resposta, né, da solicitação. Pronto, ó, temos resposta, né, do ping. Temos as rotas nas duas pontas. Então, a filial manda para a matriz encaminha para a filial 2, e aí a filial 2 tem a rota de retorno, tá? E vice-versa, tá? Se a tentativa de comunicação partir da filial 2, também tem essa rota de retorno, tá bom? E qual é o bom disso? Você utiliza a mesma estrutura já com a matriz para fazer essa comunicação, e também você pode centralizar na matriz todas as regras de comunicação entre as filiais, por ela ser o caminho principal de transporte, né, entre essas duas pontas. Agora, vamos criar um perfil de VPN host to LAN. Como que isso como essa configuração é feita? Tá? Para quem aí não está familiarizado com esse termo, host to LAN, ou esse tipo de perfil de VPN, é um perfil de conexão muito comum. Na verdade, atualmente vem sendo muito utilizado para oferecer a conexão de um dispositivo remoto à rede. Está sendo muito usual em ambientes que os funcionários trabalham home office ou atendem externo clientes e têm a necessidade de se conectar com a rede da empresa para acesso aos recursos da empresa, tá? Então, como que é feito para criar a conexão destes usuários? Primeiro ponto, navegue até Remote Domain User, né, e crie o perfil. O perfil, para ser criado é bem tranquilo, também não tem muitas dificuldades aqui de configuração, tá? Então habilita o perfil. Caso esse usuário possa ser autenticado por mais de um dispositivo, né, é só deixar ticado aqui permitindo isso, né? Do contrário, desabilita, né? Se não pode autenticar o mesmo usuário, pode autenticar vários dispositivos. Então desabilita, caso não queira. No meu caso aqui eu não quero, só vou conectar a minha máquina, tá? Seleciono o serviço, vou trabalhar com o serviço SSL, né?
Daqui está feito. Agora vou criar um usuário. Vou colocar o exemplo 1. Vou criar uma senha. Caso eu queira selecionar quando esse usuário ingressar na VPN, eu quero que ele receba e se comunica com o interface local de LAN específica, aqui eu posso apontar essa interface. Neste caso, eu vou utilizar a LAN mesmo. Tá? Conectei aqui, selecionei a LAN. Caso queira especificar um IP para este usuário de VPN, né, que faça parte aqui da rede, do endereço de rede da LAN, pode especificar também. Neste momento eu não tenho essa necessidade. E pronto, o perfil está criado. Agora é só acessar. É possível também você criar a configuração utilizando os recursos nativos do sistema operacional, né? Eu vou trabalhar com o cliente de VPN da Drytech. Tá? Esse cliente é disponível ali no site da drytech.com, lá tem os caminhos para você fazer o download desse cliente. Né? Então eu vou criar aqui um perfil, vou lá em Profile, coloco em adicionar, já tem alguns ali de teste que eu venho fazendo, né? Vou colocar aqui, ó, adicionar, vou colocar exemplo HTULAN, né? HostULAN, serviço de VPN é o IPsec, desculpa, SSL, pronto, SSL. Qual é o IP? Né, o endereço do servidor, no meu caso aqui vai ser o 11.103, 192.168.11.103. Então aqui a gente aponta o endereço público da ponta, né, do servidor, o lado que vai receber a descagem. Qual é a porta do serviço? Não alterei, então está automático. A autenticação, usuário e senha. Né? Então é o exemplo 1 com a senha. Caso eu queira só habilitar para ele lembrar as credenciais, ou não. Né? No meu caso eu vou deixar não. Isso é até bom, tá, gente? Quando alguém, às vezes o usuário pode, alguma outra pessoa for mexer ali na máquina desse usuário, então se a senha já estiver salva, não é uma boa prática, né? Porque se essa pessoa for maliciosa ou sem querer fazer algo que não deve ali, a VPN já vai estar com as credenciais, então já consegue logar na VPN e ingressar na rede da empresa. Então é sempre bom deixar o usuário preencher a senha sempre quando for se conectar na VPN. Então, fiz aqui a descagem do cliente, autenticou, aí já consegue notar aqui em Connection. Aí, ó, pronto. Já temos o usuário exemplo 1 conectado, já com fluxo e já funcional. É uma configuração bem simples. Né? Já informa também que o perfil está verdinho, porque os dados estão encriptados, então tem a segurança de encriptação, né, com base no serviço do SSL. Complementando, adicionando um pouco mais de proteção nas configurações de autenticação quando a gente fala de serviço de VPN client to site, né, para um usuário remoto. Temos já o usuário exemplo 1 criado. Eu vou criar um outro usuário aqui, para a gente conseguir separar isso daí. Vamos lá, agora vai ser o exemplo 2. 2. A senha, a primeira senha. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou habilitar os recursos de duas autenticações. Então, a primeira autenticação vai ser usuário e senha. E o segundo, eu vou trabalhar com TOTP. Né? Aí o TOTP tem os aplicativos que você pode trabalhar aí disponibilizados nas plataformas. Aí, né? Atualmente eu utilizo o Authenticator, um aplicativo muito bom, também gratuito, né? Para fazer trabalhar essa segunda autenticação. Tá? Então, eu já criei, eu já me gerou um ID no aplicativo, preencho para cadastrar. Então, 2. Verifico, validou e está criado. Então, o que muda? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu desconectar do usuário exemplo 1 e vou conectar agora, criando um novo perfil. Adiciona um novo perfil. Exemplo 2-H a VPN SSL, que eu aponto, né, o IP do servidor.
Opa, usuário e senha, que é o exemplo 2. E aqui a senha. Dá ok. Agora, quando eu tentar fechar o exemplo 2, eu vou colocar a senha. Pode ver, ó. Agora ele me pediu uma segunda autenticação, né? Ele fala e-mail, SMS ou um Authenticator, tá? E aí no meu caso aqui, eu estou trabalhando com Authenticator, eu acesso meu aplicativo, pego o ID, opa, mudou aqui. Pego o token, né? 784817. E ó, a gente já consegue fechar a VPN e aqui ele informa, né? O usuário está, né, essa autenticação trabalhou com Two-Factor Authentication, tá? Então é mais seguro, tá, gente? Eu indico que trabalhe sempre que for possível, né? Você cria essa segunda autenticação, aprimorando aí a segurança no momento que o usuário vai se conectar, né, no ambiente da empresa.